Deus abençoe a igreja, todos que estão aqui. Abençoe também todos aqueles que estão conosco agora pela internet. Que o Senhor possa trazer uma palavra que transforma a nossa vida. Porque Ele é Deus. Ele é Jesus. Ele é Jesus, é Senhor. Ele te ama. Ele me ama. Aleluia. É tão bom quando nós provamos o seu amor. Viver na sua presença. Não existe nada que é comparável na terra do que a presença de Deus no nosso coração. Porque mesmo em problemas, lutas, provações, dificuldades, nós nos sentimos amados, seguros. Não existe nada nessa terra. Os homens procuram prazer em tudo. O homem procura prazer o tempo todo. Porque nós fomos criados para sermos felizes. Nós não fomos criados para sofrer. Sabia que você foi criado não para sofrer. Você foi criado para ser feliz. Mas o inimigo de Deus quer sugar as nossas vidas, a nossa energia. Oh Deus. Mas o Senhor tem sido o nosso refúgio. E por causa disso, nós alcançamos, apesar das batalhas, uma vida de vitória. Eu quero que você fale com Deus. Porque não é repetir orações que os outros fazem sem sentido. Deus quer que eu abra o coração, que eu fale com Ele. Aquilo que eu estou vivendo agora e a tua oportunidade. Fala com Jesus. Abre o seu coração e fala: Senhor, essa é minha história. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu amor. Eu preciso do Teu milagre. Senhor, Tu tens sido o meu refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. É verdade. Salmos 90. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo: voltai ao pó, ó filhos dos homens. Que é o homem? O que nós temos de autoridade sobre a nossa vida? Quem somos? Pó. E nós vamos voltar ao pó. Somos por 70, 80 anos, alguns mais, outro menos. Somos uma pessoa que caminha sobre a terra. E ainda alguns pensam: sou poderoso, sou grandioso. Deus faz assim, ó, num sopro, e você é exterminado na hora. Porque Ele é Deus. E Ele te ama. Ele morreu por você. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. E você vai pedir: Pai, eu preciso de Ti. Ensina-me a Tua palavra. Fala comigo nesta noite. Eu quero ouvir a Tua voz. Senhor,
tens sido meu refúgio de geração em geração. Tu tens sido meu refúgio de geração em geração. Oh, Senhor, abra o seu coração. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Senhor, Tu tens sido meu refúgio, nosso de geração em geração. Em tudo que eu vivo, eu sei, Tu estás. Vem restaurar minha vida agora. Vem restaurar minha vida. Vem, Senhor. Em nome do Pai Todo-Poderoso, eu declaro que eu entrego a minha vida a Ti. E eu declaro, vem, entra na minha história, muda a minha história, transforma a minha vida, Pai. Eu quero, Senhor,
ser transformado, ser restaurado, ser curado. Eu quero que o Senhor mova todas as coisas, me tira da prisão, da tortura, do aprisionamento e me leva para um novo tempo. Vem, Senhor, vem aqui, vem em mim, vem em mim. Em nome de Jesus, sela este lugar e aquele que está conosco pela internet, a sua casa também, seja selada agora. Senhor, envia anjos com vassouras de fogo que passe sobre todos os ambientes aqui e aonde aquele que está conosco está ouvindo também seja abençoado. Senhor, nós clamamos a tua presença, ao teu fogo, ao teu poder, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tu és Deus, tu és Deus. Pai, venha responder as orações de cada uma das pessoas que está neste lugar, de cada uma das pessoas que está conosco. O Senhor tem um propósito, o Senhor tem o melhor, e nós queremos alcançar o propósito que o Senhor tem.
para a nossa vida. Deixa o Espírito encher. Fala, enche-me, Senhor. Eu quero declarar: todo impedimento caia por terra. Eu quero agora ouvir a tua voz. Aleluia. Obrigada, Jesus. Eu vou dar a oportunidade para todos os que estão aqui estarem trazendo o segundo ensinamento de Deus no altar, o seu dízimo e a sua oferta. É tão fantástico no momento que você passa a trazer o seu dízimo. Você faz parte do grupo da igreja, deste grupo, dessa igreja local. E você é abençoado, porque você vai estar auxiliando em todas as coisas, as despesas, porque o Senhor disse, para quê? Ele disse que seria para o suprimento da igreja, das necessidades. E você faz parte. Deus é um Deus tão fantástico, que aquele que é rico dá mais, e aquele que é pobre dá menos. E isso equipara. E o que dá mais traz, e aquele que dá menos traz. E Deus não vê pela quantidade, Deus vê pela atitude do coração. O importante é a minha fidelidade. E quando eu sou fiel, o Senhor me abençoa. Aleluia! Vamos agora deixar você vir ao altar, trazer diante da presença de Deus seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus. Xarará. Deixa o Senhor encher o teu coração. Que o Senhor venha te abençoar. Que o Senhor venha trazer o melhor para a sua vida. Você será abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor venha derramar sobre as suas vidas, sobre a sua vida, as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, santifica o altar. E santifica agora, Pai, cada pessoa que tem sido fiel, que tem trazido o seu dízimo e a sua oferta no altar. Em nome de Jesus. Aleluia! Deus te abençoe. Eu te convido para você se assentar. E vamos estar recebendo a palavra viva do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu trazer alguma coisa em primeiro lugar. Jesus morreu na cruz do Calvário para pagou o preço necessário para cada pessoa ser transformada. Tudo o que eu preciso para a minha salvação,
ficou na cruz do Calvário. É tudo. Não existe necessidade de eu fazer qualquer tipo de esforço para alcançar a salvação através da minha vida. Nós vemos muitos que não entendem a palavra e que diz que eu tenho que me exercitar, que eu tenho que fazer boas obras, que eu tenho que ajudar os pobres, que eu tenho que fazer muitas coisas para me alcançar a salvação. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos somos falhos. Todos somos pecadores. Pode ser que agora eu vou fazer uma boa obra, mas eu também vou pecar. E não é a boa obra que vai justificar o pecado. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É necessário que haja purificação. Não através de boas obras. Ele diz, não por obras de justiças praticadas por nós, mas pela sua misericórdia nós somos salvos. E não é por obras, também para que ninguém se glorie. Mas além disso, não existe condições de algum homem pagar o que é necessário para a sua purificação. Nós não temos poder em nós mesmos para transformar as nossas vidas. Nós precisamos de Jesus. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e separados estamos da glória de Deus. Também diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus e a vida eterna é através de Jesus. Se existisse uma forma diferente de salvar a raça humana, você acha que Deus teria enviado o seu único filho para a terra, para ele andar na terra e pagar os preços e pagar o meu pecado? Será que existia outra forma? Será? Eu vou te dizer, não. Se existisse outra forma, ele faria. Não teria necessidade de Jesus ter vindo à terra. Porque a dor que ele passou, a dor que ele passou, o que ele fez, foi além. Que nós não podemos nem compreender, nem entender o que é que Cristo fez. O Criador de todas as coisas. Dos céus, da terra, das estrelas, do mundo. Nós somos tão pequeninos. Nós estamos aqui numa pequena cidade. Nós somos pequenos, muito pequenos. Se nós pensarmos na nossa própria cidade, quem eu sou diante da cidade pelo tamanho que eu sou? Não sou nada. E vou dizer, Deus não só se fez, em primeiro lugar, como um ser humano, ele se fez como um pequeno espermatozoide, que não se vê bem. E ele fecundou o óvulo de uma mulher. E ele se fez homem. Ele se tornou carne. Igual você e eu. E para isso ele se fez e ele passou por tudo aquilo que nós passamos dia após dia, as nossas batalhas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Ele passou por tudo para alcançar o homem de volta. Porque o homem estava totalmente perdido. Ele pagou o preço por mim. É verdade. Mas eu vou contar alguma história. Eu vou tentar trazer algo para que nós possamos entender a gravidade que é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado acaba
com a história da nossa vida e destrói a nossa felicidade. Mas, se nós chegarmos diante de Deus e pedirmos perdão pelos nossos pecados, nós podemos ter de volta uma vida boa na terra. Pode ser que algumas consequências eu vou ter que levar, mas Ele vai abrir as portas, Ele vai mudar o destino da minha vida. Isso que eu tenho que entender. Aleluia. Amém. Bem, eu vou contar a história que todos nós conhecemos de Saul, começando a partir de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele foi ungido por Samuel. Samuel era o profeta que acompanhava e que orientava a Saul. Mas Saul, quando ele se tornou rei, ele desejou fazer todas as coisas corretas. Ele não pensou em fazer algo errado. Ele tentou obedecer e fazer o que era certo diante de Deus. E Saul, quando ele foi instituído como rei, a palavra de Deus diz que ele proclamou um jejum. E o que ele diz foi que ele gostaria que houvesse uma limpeza na terra. E ele pediu para todos se consagrarem, etc, etc. E aí ele diz assim, e também ele mandou desterrar todos os médios, os adivinhos, os bruxos da terra. Porque no lugar que tem bruxo, a terra fica contaminada. E ele não queria que a terra ficasse contaminada. A palavra de Deus diz que é necessário uma limpeza na terra, porque o bruxo busca no diabo as coisas para si, para os outros. Ele abre portas para as trevas. Mas, quando eu do Senhor busco ao Senhor, eu não posso permitir com que a feitiçaria e a bruxaria permaneçam na minha vida. Eu tenho que negar, rejeitar, cancelar. E Saul, ele instituiu. Eu estou trazendo um pequeno resumo, nós vamos chegar lá. E ele fez o que era certo. Até a terra foi abençoada. A terra foi abençoada por causa das atitudes de Saul. Mas nesta trajetória de Saul, aconteceu alguns fatos. Na verdade, grandes fatos, foram 3 fatos que levaram Saul a perder o lugar que ele tinha. Porque todos nós somos chamados por Deus para nós cumprirmos com um plano e um propósito. Você sabe que você é especial. Você sabe que Deus tem um plano especial para você. E Deus te chama. Agora, é muito importante que nessa caminhada que Deus me chamou, eu devo andar nos caminhos do Senhor. E eu tenho que, passo a passo, me santificando. Passo a passo, eu vou me separando deste mundo. Eu vou deixando o mundo. E eu vou me purificando e vou me santificando para que Deus possa me levar para uma nova história. Amém? Mas eu vou ler o texto de 1 Samuel, no capítulo 13. Capítulo 13. Eu vou pegar o versículo 8 e nós vamos ler algumas coisas. Diz assim: Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal,
o povo se foi espalhando dali. Era necessário, naquele tempo, o povo estava todo reunido, e era necessário fazer uma oferta a Deus, um sacrifício a Deus. E existia funções. Na verdade, Saul, ele tinha uma função. Ele era rei. E como rei, ele tinha autoridade para governar a terra naquela época. Amém? Mas existia um profeta, e o profeta era Samuel, e Samuel, ele era o profeta de Deus, e Deus se manifestava através de Samuel. Então nós temos aqui um líder político e um líder religioso, para nós termos entendimento do que aconteceu. Amém? O profeta, ele buscava Deus naquela época, recebia a palavra, a direção, e o profeta passava para o rei estabelecer segundo aquilo que Deus tem de propósito. A terra que tinha um profeta e que o rei se submetia à vontade de Deus, sempre será uma terra abençoada. Por isso que nós temos diante de Deus que clamar a Deus, que Deus traga um líder político segundo o coração de Deus. Todos os políticos que foram políticos segundo o coração de Deus, todos eles trouxeram as bênçãos para a terra. Mas quando um político busca diante dos deuses, ou dos bruxos, dos feiticeiros e assim por diante, a terra como consequência não vai ter uma direção segundo os propósitos de Deus. E essa terra vai ser amaldiçoada. E muitas vezes na história, homens, líderes políticos como reis, né, naquela época eram os reis, eles buscavam nos bruxos. Existiam muitos videntes, e eles tinham sonhos, e eles pediam aos videntes que revelassem os seus sonhos. Nós conhecemos algumas histórias, como por exemplo, a história de José. José era o profeta de Deus, e Deus falou em sonhos. E o rei pediu para que todos os videntes pudessem receber e trazer qual o significado dos sonhos, porque sempre Deus falou através de sonhos. E nós temos que valorizar mesmo os sonhos e falar: Deus, o que o Senhor está querendo falar? Os sonhos podem ser sonhos de Deus, podem ser manipulados pelos demônios e podem ser também induzidos pela minha alma. Eu preciso de ouvir os sonhos de Deus. E naquela época, havia um sonho, não vou contar toda a história, nós já conhecemos a história, mas havia uma história, Deus trouxe uma revelação, os bruxos e os videntes vieram e tentaram trazer uma resposta para o sonho, e eles não conseguiram a revelação, e Deus então usou José. E José trouxe uma história que haveria 7 anos de muitas bênçãos sobre a terra. E depois haveria 7 anos de uma época onde haveria muita dificuldade financeira e de comida e de tudo na terra. E Deus usou o José como intérprete. E a partir disso, Deus o tirou da cadeia onde ele estava e o colocou como segundo do reino. Porque na época, no Velho Testamento, aquele que interpretava sonhos se tornava alguém extremamente importante. Ele tinha poder. Por isso que os bruxos gostam de saber e de ser intérpretes para gerar poder.
Mas não só isso, como o profeta de Deus, ele é usado por Deus para receber uma palavra e trazer essa palavra para o rei, ou até para uma pessoa individual, como para mim, para você, isso no Velho Testamento. A palavra de Deus, depois que terminou o tempo do Velho Testamento, entramos no novo tempo, e o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da nova aliança. O tempo da velha aliança era o tempo dos profetas. O tempo da nova aliança, não temos mais profetas como tinha naquela época, mas nós temos profetas através da igreja local. Não existem mais os profetas independentes que saem por aí trazendo revelações e um monte de coisa. Os profetas hoje, eles vêm pela revelação através da igreja. Mas os profetas eram os únicos que tinham o direito e a autoridade de fazer os sacrifícios, de chegar diante de Deus e de pedir perdão pelos pecados. Isso em termos de Velho Testamento. Amém? Porque eu só estou trazendo para a gente não ter uma confusão em relação a essa situação. Aqui existia duas funções, a função do rei e a função do profeta. O rei não tinha autoridade de fazer aquilo que o profeta fazia, que ele não poderia fazer o sacrifício. E o profeta não tinha o direito de ordenar ou de dirigir como rei aquele povo. Cada um tem a sua função específica. E o que aconteceu é que o profeta disse que viria naquele tempo para fazer o sacrifício. Esse sacrifício era feito e o povo confessava os seus pecados para que houvesse purificação e remissão dos pecados. No Velho Testamento existia um cordeiro. O cordeiro era cortado, partido e tudo de uma forma específica que só o profeta sabia. E ele levava num lugar específico onde que eles queimavam aquele cordeiro. E aquilo trazia como consequência o derramamento de sangue daquele cordeiro, trazia a purificação dos pecados das pessoas, as quais confessavam os seus pecados, do povo, o pecado do povo. Então aqui aconteceu, esperou Samuel 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Então Samuel, o profeta, disse, olha, eu vou demorar 7 dias e depois eu chego e nós então fazemos o sacrifício. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando ali. Portanto, disse Saul. Saul ficou emocionalmente abalado quando ele viu que Samuel não chegou na hora certa, que Samuel não cumpriu com o seu plano, o propósito, o qual as palavras que ele tinha falado. E Saul, em vez de aguardar a Samuel para que Samuel pudesse fazer o holocausto, Saul, ele invadiu as regras e ele veio para fazer aquilo que quem deveria fazer seria o profeta, que seria Samuel. Bem, então Saul não esperou o sacerdote. Ele não esperou. Na verdade, isso muitas vezes está ligado à nossa própria vida. Nós temos que aprender a esperar o tempo certo das coisas e não podemos invadir. Eu tenho que saber que Deus tem um propósito. Deus tem um plano para mim. E tem o tempo de Deus. E eu não posso tentar passar na frente e fazer aquilo que eu acho. Eu tenho que esperar, Senhor, é o teu tempo. Muitas vezes nós ultrapassamos e fazemos a nossa própria vontade, em vez de fazer a vontade de Deus. Porque a gente pega e quer resolver o problema, né?
antes do tempo, porque a gente está ansioso, porque a gente está preocupado, e por causa de decisões como essas podem gerar catástrofes, como foi o que gerou na vida de Saul. Porque aqui no versículo 9 diz assim: portanto disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E ofereceu o holocausto. O que aconteceu? Saul usurpou, na verdade, temporariamente, o cargo estabelecido por Deus, o chamado estabelecido por Deus da vida de Samuel. Ele usurpou, ele fez uma coisa, ele não levou a sério o significado que seria do chamamento, da autoridade, da unção. Ele, como rei, ele não poderia agir como sacerdote. E ele desobedeceu. Ele diz, no versículo 10, diz assim: mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, pensei, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor. Assim, senti-me constrangido a oferecer o holocausto. Ele agiu impulsivamente, pelas suas próprias mãos. Na verdade, ele usurpou o lugar de Samuel. Na verdade, ele não tinha temor a Deus. Ele não tinha respeito a Deus. O significado do profeta, de como Deus tinha separado Samuel. Mesmo que ele fosse rei, ele poderia ter toda a autoridade necessária para governar, ele podia mandar, ele poderia fazer o que ele quisesse no reino, mas em relação àquilo que Deus tinha feito, separado Samuel, ele não poderia ter usurpado o seu lugar. Disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Olha o que aconteceu na vida de Saul. Por um minuto, por um deslize, por uma atitude, aonde ele ultrapassou aquilo que lhe dizia respeito. E eu vou dizer, na própria igreja, muitas vezes pessoas estão usurpando cargo de outro, ou chamado, ou ministério do outro, ultrapassando aquilo que Deus teria. Nós precisamos ter temor e tremor. Precisamos ter respeito às autoridades e buscar sermos fiéis e obedientes, porque a desobediência abre portas, como aconteceu com Saul. Agora, isto foi a primeira vez. Ele tinha agora acabado de perder o direito ao seu lugar, espiritualmente falando.
porque ele recebeu a palavra, Saul usurpou a posição de sacerdote e lhe trouxe condenação. Ele não esperou a resposta e nem o tempo de Deus para o que deveria ser realizado. Como você? Como que é a sua vida? Não, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Deus te disse, espera, querido. Não tem que agir impulsionamente, tem que ter fé, tem que ouvir. Depois que eu ouvi a voz de Deus. Se eu ouvir, eu faço. Mas tem pessoas que estão se levando pela onda, pelas necessidades, pela sua alma, por aquilo que eu quero, e muitas vezes estão perdendo a direção e o lugar que Deus tem separado para a sua própria vida. Então, aconteceu isso com Saul. Ele perdeu o direito de receber a bênção da geração sobre geração, sobre geração, sobre geração. Toda a sua herança seria abençoada. Aqui está dizendo, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para quanto? De geração em geração, para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardastes o que o Senhor te ordenou. Uau! Você já imaginou? Ele recebeu agora uma palavra profética, que por causa da atitude que ele tomou, agora acabou o propósito de Deus sobre a vida dele. Deus o rejeitou. E Deus disse que colocará outro no lugar dele. Eu vejo que muitas vezes isso já aconteceu na história, dentro de uma própria igreja. Alguém tem um chamado para uma pessoa, para estar dentro de um ministério, para exercer, às vezes, uma função, um pastorado, um pastor, ou um profeta, ou um adorador, ou um levita, ou uma pessoa que vai cuidar das crianças. E assim por diante, tem tantas funções dentro da igreja. E por causa da desobediência, por causa da falta de fidelidade, eu perco o meu lugar. E Deus vai colocar outro no meu lugar. Por favor, ser fiel. Ser fiel. Porque se tu desobedecer, se tu sair da direção, você vai perder o que Deus tinha para você. Foi isso que aconteceu com Saul. Eu posso ter o caráter de Saul. Por isso que eu preciso de andar constante em santidade e buscar cumprir somente com aquilo que Deus me chamou. Eu não posso sair da direção de Deus para a minha vida, extrapolar. Agora, deixa eu dizer, se Saul tivesse tido uma atitude correta, porque Deus é um Deus de misericórdia, e Saul tivesse diante de todo o povo, primeiro diante de Deus, Saul tivesse: eu pequei contra os céus, contra Deus, eu pequei contra o profeta, eu pequei contra a vontade de Deus, eu fiz aquilo que eu não deveria fazer. A história de Saul poderia ter sido diferente. Porque o homem pode errar, mas ele recebeu uma palavra profética, ele recebeu a palavra, e se ele recebeu uma palavra, ali está, você vai permitir com que as coisas permaneçam do jeito que estão, e você vai endurecer o seu coração, ou você vai ouvir a palavra: você pecou. Era para você ter feito isso. Era para você estar aqui. Vou dar um exemplo pequenininho. O Espírito Santo virou e falou assim: olha, nós vamos ter um
um evento dentro do Ministério Jardim da Colheita, você faz parte do Ministério X, ou do Louvor, ou de qualquer um dos ministérios, e o Senhor falou assim, você precisa de estar ali. E você, em vez de ouvir e obedecer aquilo que Deus falou, você preferiu andar nos seus próprios caminhos. Pode ser que no momento desse, rompeu algo que Deus tinha para a sua vida. Estou falando uma coisinha pequena, estou criando uma coisa. Amém? Só para a gente ter o entendimento. Saul fez o que não poderia fazer. Mas depois que Saul ouviu a palavra do profeta, ele não voltou atrás, ele não se arrependeu. E ele recebeu sobre as suas costas, ali diz, maldição veio sobre as costas de Saul. Mas não parou por aí. E em 1 Samuel, no capítulo 15, nós vamos ver uma outra história. No outro momento, aqui nós vemos no capítulo 1 Samuel, capítulo 15. No versículo 10. Diz assim, diz assim a palavra de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite inteira. Olha o que o profeta fez. Ele poderia Deus falou não, olha só o que aconteceu. Ele poderia ter simplesmente, bom, amém, mas ele foi clamar. Apesar de Saul ter errado, ele pediu misericórdia a Deus. Mas o que foi que Saul fez agora? A primeira vez, ele fez um sacrifício que ele não poderia fazer. A segunda vez, no capítulo 15, disse assim o Senhor. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Ele está trazendo uma palavra, amém? Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Vai agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe poupes, matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Pelo que Saul convocou o povo e os contou. Em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Então disse os queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até Sur, que está defronte do Egito. Aqui está dizendo que Deus, através do profeta, trouxe uma palavra. Qual foi a palavra que o profeta trouxe? Destruir tudo.
Tudo, 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 tudo. Até os homens, as mulheres, os animais e tudo. Nós já entendemos que, às vezes, o pecado é tão pesado. Às vezes, o pecado, ele cresceu de uma forma tão grande que não existe mais perdão. Existem pessoas e situações que não têm mais perdão. Algumas vezes na Bíblia, Deus virou para um povo, para uma situação e diz: matai tudo, acabar com tudo. Por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus é mau? Que Deus mandou matar todos os amalequitas? Por que Deus fez isso? Porque, na verdade, eles já estavam tão contaminados pelo pecado que não existia mais perdão. E se quando aquele lugar está totalmente contaminado, tem que matar tudo. Por quê? Para que o que está naquele lugar não tenha influência sobre os lugares que não estão contaminados. É uma limpeza que Deus faz. Dependendo da situação, não existe mais solução. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? O pecado tinha se alastrado de tal forma que não existiria mais solução. Então a única solução era matar tudo, destruir todo aquele lugar, porque o pecado já tinha tomado conta. Por quê? Porque tinham demônios que já tinham se alojado nas pessoas. E as pessoas não tinham mais condições de voltar ao arrependimento. E quando as pessoas não têm mais condições de voltar ao arrependimento, só existe uma solução: matar. Por quê? Para que não houvesse a contaminação do resto da terra. Foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mas por causa do clamor e da oração e da petição de Abraão, Abraão autorizou que o seu sobrinho Ló fosse resgatado de meio do povo, do meio de Sodoma e Gomorra. Mas eu perguntei muito tempo para Deus, e eu vou pedindo, o Senhor vai me trazendo as revelações, e eu vou colocando as palavras, a revelação de Deus, e eu pedi a Deus, e falei: mas Deus, Ló era de Ur dos Caldeus, ele morou em Ur dos Caldeus, depois ele também morou em Harã, junto com Abraão. Quando ele saiu de Sodoma e Gomorra, por que o Senhor não autorizou que Ló voltasse para Ur dos Caldeus ou até para Harã, que era o meio do caminho, talvez mais próximo? Sabe por que Deus não autorizou? Porque o que estava na terra já tinha contaminado Ló e as suas filhas, a ponto que elas provocaram uma desgraça. As filhas de Ló, em vez de irem para uma cidade onde elas poderiam encontrar um rapaz, casar e terem filhos, as filhas de Ló embriagaram o próprio pai. E primeiro a mais velha teve relação com o pai. Para quê? Para que não parasse a hereditariedade, a herança. E a segunda depois embebedou o pai, e a segunda também teve relação. Por que elas fizeram isso? Porque isso era uma prática. Porque a mente delas estava contaminada. Elas estavam dominadas pelos pecados que existiam em Sodoma e Gomorra. E Deus não autorizou que elas fossem para outra cidade, porque o nível de contaminação era irreversível. Não tinha mais como haver mudança. E aqui nós vemos uma história. Qual foi a história? Aqui, a partir dos descendentes de Ló, foram gerados duas nações. Os amalequitas é uma das nações. Os amalequitas foi gerado através do pecado da filha que teve relacionamento com o pai e gerou os amalequitas.
E aqui nós vemos que algo tinha acontecido e a depravação de geração em geração chegou ao ponto que Deus diz: destrói os amalequitas, destrói eles, porque eles foram contra o povo de Israel. O pecado vai de geração em geração, até chegar no ponto que há um estouro e há uma destruição, porque Deus não suporta, existe até um nível X, que Deus suporta a maldição e o pecado. Quando extrapola aquele nível que nós não sabemos, quando vai além do que aquilo que nós não sabemos, além, quando estoura, Deus vem com juízo. Em qualquer tempo, tanto até nas nossas famílias, até nas nossas vidas. Todos os pecados têm consequência, e tem consequência na primeira, da segunda, da terceira e da quarta geração. Mas Jesus veio para resgatar a nossa vida. Isso que nós temos que entender. Aqui o que Saul fez? Saul pegou, agora nós vamos ver o que Saul fez. Ele já cometeu o primeiro pecado. Porque ele não tinha temor de Deus. Ele não era um homem segundo o coração de Deus. Por isso eu até digo, gente, para que uma pessoa possa chegar num lugar de liderança, ela precisa de passar por muitas provas, por muitas dificuldades, por muitas coisas aonde é testado e aprovado o seu caráter. Por quê? Porque o homem é corrupto. E o homem, quando ganha poder, quando ganha bajulação, quando ganha dinheiro, quando ganha muitas coisas, o que acontece é que o homem fica importante, se orgulha, se acha o tal, mas glória a Deus quando Deus te leva lá para baixo, quando Deus tira tudo, porque quando Deus te leva na situação, Deus está querendo mudar o seu caráter, porque você tinha deixado que o orgulho tomasse conta. E eu preciso de entender: Deus, eu não vou permitir, eu não vou ultrapassar os limites, nem o propósito que Deus tem para a minha própria vida, em nome de Jesus. Olha o que aconteceu. No versículo 8. Olha o que ele fez. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Será que ele obedeceu? Será que ele tinha o poder de separar o rei e de separar tudo que era o melhor? E o que ele disse? Olha o próximo versículo. A palavra veio do Senhor a Samuel. Segunda vez. Deus trouxe uma palavra dura para Saul e disse: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo, e ali levantou para si um monumento, e voltando passou e desceu a Gilgal. Veio Samuel a Saul e lhe disse: bendito seja tu o Senhor, executei a palavra do Senhor. Ele disse que executou. Mas disse Samuel: então que balido de ovelhas é este dos meus ouvidos? Que mugido de bois é esse que ouço? Respondeu Saul: os soldados trouxeram de Amaleque
poupar o melhor das ovelhas, dos bois, para oferecer ao Senhor teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Ele escolheu uma parte e ele achou que tinha o direito de decidir o que seria realizado naquele lugar. E ele não ouviu o que Deus tinha mandado, porque o povo já estava num nível de contaminação e os animais que não tinha como ficar vivo nada. Na verdade, hoje nós entendemos, porque nós trabalhamos com isso, né? Com libertação. Eles todos já eram demônios materializados. Já vinha de uma herança de pecado de Ló com a sua filha. Já tinha passado de geração em geração e o pecado já tinha extrapolado ao ponto que Deus disse: não, destrói tudo, até os animais. Tudo tem que ser destruído. Olha, e ele ainda usou: não, eu deixei tudo isso que é bonitinho, o rei e todos esses animais gordos e bonitos, eu vou sacrificar ao Senhor. A palavra de Deus, no capítulo 15 também, no versículo 22, diz assim: porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. E atender melhor é do que gordura de cordeiros. Pois a rebelião, Deus trouxe a palavra para Samuel: você está em rebelião. A rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade de idolatria. A rebelião. Não, a apóstola lá na igreja, vamos inventar uma história. A apóstola na igreja disse que tem que ser assim. Eu não aceito, tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu penso, não concordo, eu vou ficar na minha casa, não vou comprar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Peraí, quando a gente está num grupo, existe uma liderança, nós temos que estar em concordância e unidade, porque a concordância e a unidade é que destrói o poder das trevas, e nós temos que cuidar com o espírito da rebelião. Eu não concordo com isso, não concordo, estou cheio de achômetro, eu penso assim, eu penso assado, eu não me submeto, eu quero a minha vontade, eu não concordo, isso aqui não, porque eu não vou fazer isso, porque eu não vou fazer aquilo. Nós estamos em desobediência, nós estamos em rebelião. E a palavra de Deus diz que a rebelião é igualzinha, a mesma coisa que feitiçaria. É a mesma coisa também do que idolatria. Este foi o segundo pecado de Saul. Amém? Acabou? Olha, aqui nós temos mais um pecado grave de Saul. Eu quero trazer 1 Samuel, no capítulo 28. Você imagina o estado de Saul? Debaixo de maldição, vivendo debaixo de torturas. Porque deixa eu te dizer, o problema é o seguinte: você veio para Deus, você se converteu ao Senhor. Deus tem um propósito e um plano na sua vida. E na trajetória você disse não, você foi contra a autoridade, você entrou em rebelião, você se tornou independente, você começou a criar a sua própria filosofia, a sua própria forma de agir, de ser. Você começou a pensar que não é assim, que está certo, tem que ser do meu jeito, eu não me submeto, eu faço a minha vontade. Foi o que fez Saul. Eu vou dizer, uma pessoa que saiu em rebelião, essa pessoa vai ser atormentada pelos demônios. Essa pessoa vai ser jogada aos espíritos malignos. Eles vão torturar. A pessoa não consegue nem viver mais. Ela tem tanta opressão, tanta luta, tanta coisa, porque os demônios começam a torturar a vida dela.
Só existe uma forma: arrependimento. Volta atrás, conserta. Se for necessário, você tem que ir atrás da tua liderança. Eu conheço gente que teve que ir atrás do seu líder, do seu pastor, do seu apóstolo e pedir perdão. Porque estava debaixo de rebelião, não conseguia mais dormir, porque estava debaixo de opressão, não conseguia mais, porque sabia que estava em pecado. Mas a consequência é a mesma do que aconteceu com Saul. Aqui no capítulo 28, Saul extrapolou. Ele passou dos limites. Ele fez o que não podia. Ele sabe a palavra de Deus em 1 Samuel 25, acho que é 25. Diz assim, 1 Samuel 25 diz assim: ora, Samuel faleceu, e todo Israel se ajuntou e pranteou e sepultaram na sua casa em Ramá. Então Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Aqui nós vimos o seguinte: ele tinha todas as esperanças. Quem dava orientações e tudo para a vida de Saul era o Samuel, que era o profeta, certo? E em 1 Samuel 25, Samuel morreu. E ele entrou em pane. E aí a palavra de Deus diz, em capítulo 28, no versículo 1, diz assim: naqueles dias, juntando os filisteus os seus exércitos para peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: fica sabendo que comigo sairás ao arraial tu e os teus homens. Então disse Davi: então verás o que é capaz de fazer o teu servo. Respondeu Aques: por isso eu te nomeio meu guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto. E todo Israel já tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Aqui nós vamos ver o seguinte: agora tem uma guerra. A guerra está acontecendo. Samuel perdeu o controle. Samuel estava passando por uma guerra muito grande. Ele estava passando por lutas incríveis. E ele sabia que ele não tinha Deus. Ele sabia porque ele já vivia debaixo de opressão e desobediência. Ele já estava sofrendo muito. E agora ele disse: meu Deus, eu tenho que saber, a única pessoa na terra que pode me ajudar é o próprio Samuel. Eu preciso de conversar, Samuel. Ele já tinha passado de todos os princípios e de todos os limites do que era certo, errado. A cabeça dele já estava confusa. Ele não sabia quais eram os valores que Deus estabeleceu, nem nada. Ele já estava possuído pelos demônios e já fazia somente aquilo que ele achava que era o certo. Porque eu vou dizer, eu não tenho que fazer o que eu acho que é certo. Eu tenho que fazer o que a palavra de Deus diz que é certo. E muitos erraram, como Caim. Caim foi ofertar a Deus, como Abel foi ofertar a Deus. Caim fez aquilo que era certo, aquilo que ele tinha, ele fez, ele se prontificou, ele fez tudo que era melhor. E ele ofertou ao Senhor, mas ele não ofertou ao Senhor do melhor de Deus, nem fez segundo os propósitos de Deus. Ele criou a própria forma de louvar a Deus. Caim criou a sua própria forma de louvar a Deus. Nós não temos que criar, nós temos que aprender como Deus quer que eu o adore. E todos os que criaram a sua própria, tem que dizer: eu não preciso de igreja, eu vou ficar em casa, eu vou buscar Deus. Não vai nada, não vai, tu não vai conseguir. Mesmo aquele que vem na igreja todo culto, que busca, todo aquele que já tem luta de se adequar, de entender e de obedecer. Agora eu crio a minha própria forma de louvar a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou trazendo? Não sou eu, é o Espírito Santo. Então, aqui aconteceu o seguinte. Olha o que a palavra de Deus diz. Samuel era morto, e Saul havia desterrado os necromantes e os adivinhos, segundo o ensinamento da Bíblia. Na terra, para ser abençoada, eu tenho que tirar os feiticeiros da terra.
Aí ajuntaram-se os filisteus, vieram se acampar em Sunem. Reuniu Saul todo Israel e se acamparam em Giboa. Ali estava a guerra pronta. As coisas iriam acontecer. E ele sabia que a guerra estava pronta. E ele precisava de uma solução. E ele não sabia o que ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer. Porque ele já estava torturado, porque ele já estava em desobediência. Ele já tinha pecado, ele já tinha perdido o Espírito Santo, já tinha saído. O profeta já tinha morrido. Ele não tinha solução. Mas eu preciso desse profeta. Ele foi no lugar errado, na hora errada, e ele foi procurar a pessoa que ele achava que poderia encontrar. E aonde que ele foi? Ele diz aqui: consultou Saul ao Senhor. Deus, fala comigo. Porém o Senhor não lhe respondeu. Você acha que Deus iria responder a Saul depois de tudo que tinha acontecido? Se ele já estava em desobediência. Ai, Deus não fala mais comigo. Deus não me responde mais. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Você está em obediência? Você acha que Deus vai poder falar com quem está em rebelião? E desobediência, vivendo em pecado, independência, dono da verdade, eu que sei, não me submeto. Se você não estiver dentro de uma submissão e dentro do ministério em unidade, você não consegue ser abençoado, porque você está em pecado. Aí, Deus não lhe respondeu, nem por sonhos. Eu disse que Deus fala por sonhos, por Urim, que eu não vou falar agora, que é uma forma, são pedras usadas pelos judeus, Urim e Tumim. E essas pedras é para ter a revelação de sim ou de não, tá? E nem por profetas. Por quê? Cadê o profeta? O profeta já tinha morrido. Então disse Saul a seus servos: buscai-me uma necromante para que vá a ela e a consulte. O cara extrapolou. Ele tinha desterrado as bruxas e as feiticeiras. Ele já estava todo fora da casinha. Já tinha morrido o profeta. Já estava em desobediência. E agora ele manda buscar uma bruxa, uma feiticeira. Porque eu quero conversar com Samuel. Eu vou chamar Samuel. Samuel tem que voltar aqui. Samuel, eu vou conversar. Mas ele já estava tão perdido. Ele estava tão louco que ele já nem sabia mais o que estava acontecendo. Eu não vou contar a história, é uma história incrível, mas a mulher, no versículo 9, diz assim, versículo 8. Assim disfarçou-se Saul, vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens de noite. Chegaram à mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e que me faça subir aquele que eu te disser. Primeiro lugar, ele se vestiu, ele se escondeu, porque essa é a atitude. O homem que já está afastado de Deus, ele se esconde de tudo. Ele não quer ser revelado, ele não conta quem ele é. Ele colocou roupa, ele foi de noite escondido, ele foi lá na bruxa, e ele começou: por favor, você tem que fazer alguma coisa. Mas a mulher viu que alguma coisa estava errada. A Bíblia diz... então Saul lhe jurou, mas a mulher lhe disse: certamente bem sabes o que fez Saul, como exterminou da terra os necromantes e os adivinhos. Por que me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Você está vendo que eu estou escondida aqui na terra. Era para mim ter sido desterrada. E eu estou aqui. O que você está fazendo comigo? Você está querendo armar um laço para me tirar daqui? Porque você sabe que Saul desterrou todos os médios e adivinhos? E ele disse: não, tão certo lhe, então Saul lhe jurou pelo Senhor: tão certo como vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Disse então uma mulher: quem que você quer que vai fazer subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel, eu preciso de conversar com o profeta. Você acha que Samuel ia voltar? A Bíblia diz que os mortos não voltam. E ele estava tão louco, tão perdido, que ele já estava com os conceitos totalmente errados. E ele foi lá buscar no bruxo.
pedindo socorro, ainda pediu o profeta Samuel. O profeta Samuel ia subir num terreiro de umbanda, de feitiçaria, de bruxaria? Como? Se ele já estava no paraíso, no lugar de Deus, separado por Deus. Primeiro lugar, ele não poderia nem voltar e ele já tinha negado Saul. Aí a mulher disse assim, por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? Os entidades falaram para ela. Respondeu o rei, não temas o que vês, disse a mulher, eu vejo um Deus que sobe da terra e está envolto numa capa. Entendeu então, Saul já estava tão perdido, tão louco. Entendeu então que era Saul? Saul entendeu que era? Que era Samuel. No momento que você vai no lugar errado, no buraco das trevas, buscar a solução para a tua vida. Vai pedir para um namorado, vai pedir um marido, vai pedir dinheiro, vai pedir poder, vai pedir casa, vai pedir isso. Vai na bruxaria, pede para cartomante, para vidente, para os bruxos, para os feiticeiros, pode ter certeza que a resposta é essa aqui, que aconteceu com Saul. Versículo 19. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. O arraial de Israel, o Senhor também entregará nas mãos dos filisteus. Imediatamente, Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa das palavras de Samuel. Não houve força nele, pois não tinha comido todo aquele dia e toda aquela noite. Deus, quando Saul pecou e desobedeceu a Deus, por ele ser rei, Deus preparou o próximo, que seria Davi. E este era o pequenininho lá que cuidava das ovelhas, mas tinha um coração segundo o coração de Deus. Agora ele foi chamado para poder habitar e morar no palácio com o objetivo de tocar a harpa, acalmar as torturas mentais e as loucuras de Saul. Porque Saul estava possesso e dominado pelos demônios. Por quê? Porque ele não quis se arrepender da sua história e do seu pecado. Tudo poderia ter sido mudado na história de Saul. Se Saul se arrependesse, a história poderia ter sido mudada. Deus preparou Davi, e Davi veio, e ele tocava a harpa, e quando ele louvava a Deus, os demônios de Saul saíam, e Saul acalmava por aqueles minutos. Quando Davi parava de tocar a harpa, os demônios voltavam e ele entrava em parafuso, porque aquele que está longe de Deus entra em parafuso, fica louco, fica perdido, está em tortura mental, sendo acusado, não dorme de noite, não faz mais nada, porque ai daquele que já provou e que deixou os caminhos do Senhor. Eu digo, volta! Jesus te chama! Jesus quer te libertar. Não deixe que aconteça na sua história o mesmo que aconteceu com Saul. Mas venha, se arrepende, venha, toma uma posição, faz aliança segundo o plano de Deus, obedeça, faça a vontade de Deus. Cuidado, não dá lugar para o diabo. Cuidado, Satanás vai aprontar e vai criar pessoas, situações para te tirar da direção. Mas vai mexer com as tuas emoções, vai mexer com aquilo que você pensa. Mas eu não vou me corromper por nada desse mundo. Se essa é a vontade de Deus, mesmo que eu perca todas as pessoas, que eu perca aqueles até que eu amo, eu sigo fielmente e obedeço ao Rei dos Reis. Em primeiro lugar, eu faço a vontade do Pai. Saul poderia ter voltado para Deus, mas ele desobedeceu.
ele ouviu, a primeira coisa que ele ouviu, a voz do povo. Ele agiu pela alma. Quando eu agi pela alma, quando eu protejo a minha mamãe, o meu filho, o meu pai, o meu marido, ou a minha mãe, ou sei lá o quê. Quando eu protejo, quando eu ajo pelas minhas emoções, quando eu penso em primeiro lugar agradar o homem, mesmo que o homem estiver fazendo qualquer coisa contra mim, eu não faço isso, eu obedeço em primeiro lugar a Deus. Porque eu sei que Deus vai me honrar. Eu sei que Deus vai me honrar. Nunca se corrompa. Nunca obedeça à vontade de Deus. Cuidado, porque se tu dá a primeira brecha, o diabo vem com a segunda, o diabo vem com a terceira. E sabe aonde que você vai estar? Longe dos caminhos. E você vai estar debaixo de tortura, de punição e de endemoniamento. Foi o que Saul estava totalmente possesso e endemoniado. Totalmente possesso, endemoniado. E ele chegou ao ponto de buscar uma bruxa. A consequência do pecado vai ser cada vez pior. E aconteceu que Saul morreu na guerra. Não só ele, como o seu filho, todos morreu. Mas se você souber que Jonatas tinha uma aliança com Davi. Davi tinha uma aliança com Jonatas. O objetivo de Deus é que o futuro de Saul fosse abençoado e próspero. E Jonatas tinha um filho pequeno. Ele tinha uma ama. E no meio da guerra, que tudo se perdendo, aquela ama pega aquele pequenininho e anda com ele e sai correndo, fugindo, sem saber o que fazer. E ele pega e joga aquela criança tem um tombo, ela se machuca, ela se quebra e ela fica ali jogada no chão. Mefibosete, filho de Saul, foi julgado pela ama no meio da guerra. Foi pego por um homem e levou para uma terra do esquecimento. A maldição do meu pecado vai passar de geração em geração, e pelos meus filhos, pelos meus netos, e de geração em geração. A família de Saul era para ter sido exterminada por causa da aliança de Jonatas com Davi. Davi lembrou que tinha uma criança e perguntou: existe algum filho, herança de Saul? Porque ele era rei. Manda buscar. Ele estava na terra do esquecimento. Quem está na terra do esquecimento? Você pode estar na terra do esquecimento porque os teus pais, os teus avós pecaram, e você pode estar debaixo de opressão, e você pode estar na terra do esquecimento como Mefibosete, por causa do pecado do seu avô. Foi isso que aconteceu. Vocês estão entendendo? Eu falo de maldição hereditária, tem gente que ainda não acredita. Eu quero te dizer, por favor, acredita. Deus tem um propósito. Deus, pela misericórdia, por causa da aliança de Davi com Jonatas, porque foi Jonatas que salvou Davi. Deus usou Jonatas. Jonatas não protegeu o papai. Jonatas protegeu o que é certo. E ele passou por cima de todas as coisas humanas, do pai, da mãe, do avô, do marido, da esposa e tal, que em primeiro lugar é Deus. E por causa da atitude de Jonatas, resgatou a herança. E Mefibosete, um menino que virou um homem, que virou numa terra do esquecimento, numa terra terrível, abandonada, ele foi resgatado, ele continuou, ele foi para o reino. Davi o colocou como descendente ali, e Davi o abençoou, mas ele era aleijado, ele estava
num processo de degradação, e ele não sabia mais nem quem ele era, mas Deus, pela sua misericórdia, porque todos os pecados que eu cometo vão passar de geração em geração, até a 3ª e 4ª geração, em nome de Jesus. Se tu está na terra do esquecimento, sabe o que é estar na terra do esquecimento? Tu está numa escola. E tu está na escola, e tem 4 jovens que vão fazer um trabalho. E ali você vai fazer o trabalho, um faz, o outro faz e tal. E na hora dos pontos, os 3 ganham o prêmio, o presente. E todo mundo esquece que o 4º existe. Por onde a pessoa que está na terra do esquecimento passa, ninguém lembra dela. Ela é perdida, ninguém lembra que ela existe. Ninguém lembra, ninguém liga para ela. Ela sempre é rejeitada. Ela sempre está passando por uma situação difícil. E as pessoas esquecem que ela existe. Isto é característica de alguém que está na 4ª geração, debaixo da maldição do pecado dos antepassados. Ele habita na terra do esquecimento. Em nome de Jesus, saia dessa terra. Não sei qual é a tua história, não sei em que nível que pode estar. Saul tinha que ter se arrependido. E como Saul não se arrependeu, ele caiu. Ele caiu na maldição. Esse assunto, gente, é muito importante. Por isso que precisou buscar o Davi para tocar harpa. Porque Saul estava debaixo de desobediência, de pecado. Eu quero te dizer, vamos dar a nossa história. Vamos dar a nossa história. O Senhor só quer que nós nos arrependamos, que nós nos voltemos para Ele e que nós venhamos pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não vou ser independente, eu vou trabalhar em equipe, eu vou estar dentro de uma igreja, eu vou estar em concordância, eu não vou começar a me levantar contra, não gosto disso, não gosto daquilo, não concordo com isso, e vou começar a fazer a minha própria filosofia. Em nome de Jesus, Deus tem um plano maravilhoso para você. E esse plano pode começar hoje. Por isso eu convido para você ficar em pé. E eu convido você para orar comigo agora. Se você quer agir da maneira certa. Você sabe que Davi também pecou? O pecado de Davi foi pior do que o pecado de Saul. Saul fez o sacrifício e tal. Mas Davi, ele adulterou com um homem que era o mais fiel. E depois que a mulher engravidou, mandou tirar o bebê. Pecou mais ainda. Pediu para fazer o aborto. E Deus disse que não ia autorizar. E depois, como não tinha solução para ele não ficar se tornando homem exposto publicamente diante do reino, ele mandou matar o cara. Mandou matar o cara. Ele assassinou, ele adulterou e ele pediu para que o bebê não nascesse. Deus disse que o bebê não ia nascer. Aliás, ele pediu para o neném, pela misericórdia de Deus. E Deus trouxe uma nova história para Davi. Sabe por quê? Com o pecado horrível que ele cometeu. Davi disse: eu me arrependo. Enquanto não confessei os meus pecados, os meus ossos se condoeram, porque eu pequei contra os céus e contra ti. Eu quero, Senhor, que o Senhor me mude a minha vida. Eu quero hoje fazer uma aliança contigo. Se você quer andar segundo o coração de Deus e sair em aliança, se você quer conhecer esse Deus Todo-Poderoso, que te ama e que tem um futuro maravilhoso para você,
levanta a sua mão e diz: eu quero Jesus. E se você quer, eu vou pedir para você orar junto comigo. Fala assim: Deus Pai, eu te agradeço, porque tu pagaste o preço pela minha vida. Eu pequei contra os céus e contra ti, e eu te peço perdão pelos meus pecados, por todos os meus pecados. Eu quero que o Senhor me aceite como seu filho hoje. Eu entrego a minha vida a ti, e eu te peço, muda a minha história. Eu quero seguir-te fielmente. Eu quero que o Senhor perdoe os pecados dos meus antepassados, que pecaram e que me levaram a essa condição. Eu me arrependo por tudo de errado que eu já fiz. A partir da minha vida, eu quero mudar a história da minha família. Por isso, Deus, derrama do teu sangue, me purifica dos meus pecados e me dá esperança. Como Davi até se tornou um homem segundo o coração de Deus, eu quero me tornar um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Faça de mim uma nova criatura, me leva para uma nova história. A partir de hoje, eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu sou agora aquele que obedece. Perdão pelos meus pecados, sara minha história, me tira da terra do esquecimento e de toda maldição. Abre as portas para um novo tempo, em nome de Jesus. Levanta as mãos, Pai. O Senhor está vendo a oração do teu povo. O Senhor sabe que muitas vezes nós erramos, nós pecamos, nós desobedecemos, mas hoje nós queremos nos voltar. E eu quero declarar as bênçãos do Senhor sobre cada pessoa que está neste lugar. Paz, paz. Fala: eu recebo a paz, eu recebo a salvação, eu recebo o amor do Senhor, em nome de Jesus. Muda a minha história. A partir de hoje, muda a minha história. Nunca vou te abandonar. Eu quero te seguir fielmente em todo o tempo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Você quer que Deus é Deus? Dá uma salva de palmas. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. O teu futuro é um futuro de bênção. Deus quer te levar a uma nova terra e algo novo Deus tem preparado para você. Em nome de Jesus, Pai, que a unção, que as bênçãos de Deus esteja com aqueles que estão conosco pela internet e com todos que estão aqui agora e para todos sempre. Amém.